Olá, pessoal. Boa noite, boas-vindas a vocês aqui que estão me assistindo, tá? Eu vou esperar aqui um segundinho enquanto o sistema avisa que eu tô ao vivo. Oi, Isabelle, bem-vinda. Ah, Tem algumas pessoas que eu convidei para assistir aqui, para não ficar tudo vazio. Então, assim, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Vou pedir para vocês clicarem naquele coraçãozinho do lado, porque isso ajuda a chamar as pessoas para assistir. Oi, Isabelle. Oi, Fabiola. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Essa é a primeira aula aqui que eu vou fazer sobre a PPCC. E eu chamei algumas pessoas, chamei alguns seguidores aqui do canal, alguns colegas. Eu tô quase meia hora atrasada aqui, mas é que eu queria fazer essa live simultânea pro YouTube. E eu tentei, como fazia tempo que eu não transmitia ao vivo no YouTube, eu tive uns problemas técnicos e eu não consegui. Então eu desisti de tentar arrumar no YouTube agora, mas a partir de amanhã eu acho que eu vou conseguir fazer simultâneo no YouTube, né? Então vão clicando naqueles coraçõezinhos ali que o sistema avisa que eu tô online para as pessoas. E daí a gente vai falar por aqui mesmo. Eu vou tentar fazer uma live mais curta, porque eu tinha me proposto a fazer das 18 às 19 horas. Então eu vou fazer uma live mais curta para a gente poder encerrar aqui mais ou menos pelas 19 horas hoje. Essa live de hoje aqui é a abertura de um curso de APPC que eu vou fazer, que eu vou transmitir online. E como é que vai funcionar? Eu vou fazer algumas lives abertas e depois o restante assim vai ser para o pessoal que estiver participando no curso. Mas hoje é a primeira, né, aberta. Então eu vou falar um pouco sobre o que é a PPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle. E principalmente eu vou falar que esse é um método assim que foi aprimorado por mim ao longo de todo o meu trabalho, de todos os meus 18 anos de trabalho. Eu usei como referencial as bases históricas, o livro da Sarah Mortimer, da Carol Wallace, que são assim, tidas como as mães da PPCC, e fui aprimorando ao longo do tempo que eu trabalhei com consultoria com as empresas, com diversos clientes certificados, e também a partir de 2005, quando eu comecei a parceria com a Conrad de consultoria, também foi aprimorada essa metodologia. Então a ideia é ensinar para vocês a metodologia que eu uso, que é um pouco diferente do que se vê no mercado. Então assim, hoje o que a gente vai falar? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a PPCC, que ele é um projeto de segurança de alimentos. Não é usual ouvir isso, né? Mas ele é um projeto de segurança no processo produtivo de alimentos. Eu vou falar um pouco sobre a definição, sobre os propósitos. Eu vou falar alguns conceitos base, eu acho que 3 ou 4, que são os mais importantes para começar agora. Vou falar um pouquinho sobre a PPC no contexto dos sistemas de gestão, porque às vezes ele é bem confundido. Tem gente que fala sistema PPCC e daí se confunde com o sistema de gestão, não é a mesma coisa. A relação com as boas práticas e com outras normas. E também, se der tempo, fala um pouco do reconhecimento do mercado. Se não der tempo, amanhã a gente, às 18 horas, amanhã a gente faz mais uma live e dá continuidade a esse assunto aqui. Vocês podem aí colocar perguntas, se vocês quiserem, eu vou tentar responder o que eu conseguir. Se não, eu tento responder na live de amanhã. Bom, o referencial para esse curso é a ISO 22000, que é a norma de sistema de gestão de segurança de alimentos. Então é engraçado porque eu fui procurar se tinha até na nova versão da ISO 22000, se tinha uma definição para a PPC, ela não dá, embora ela fale todos os requisitos da PPCC. Mas a ideia é que esse curso ele seja todo alinhado à ISO 22000 e ao esquema FSC 22000.
Em termos de requisitos, eu acredito que são os padrões mais completos quanto à PPCC. E se tiver assim, se você, por exemplo, que estiver fazendo esse curso, quiser implementar uma outra norma, uma BRC, uma IFS, você vai ter plenas condições, porque os requisitos são praticamente os mesmos. E se precisar, vocês vão simplesmente ser capazes de fazer uma adaptação, algum ajuste. Será pouca coisa que vai mudar, se mudar alguma coisa. Como referencial de vocabulário, eu vou usar a ISO 9000 de 2015, que é a norma de vocabulário para os sistemas de gestão como um todo. Vou usar também a terminologia da própria ISO 22000, que está lá no capítulo 3, né? E vou usar também como referencial, para alguns casos, a ISO 9001 de 2015, porque afinal de contas elas estão assim bastante alinhadas, tanto a ISO 22000 quanto a ISO 9001, e a gestão de riscos, ela agora está de modo explícito na ISO 9001. Então, assim, eu vou usar isso como referencial. É claro, os princípios do Códex Alimentares estão embutidos naquilo que virou requisito na ISO 22000. E quanto à metodologia, que o grande propósito desse curso é ensinar uma metodologia, a metodologia que eu uso, eu já faço um alerta, né? Não existe uma metodologia única e absoluta para a PPCC. Tanto que a ISO 22000 diz que você deve registrar a metodologia que você usou. E também numa auditoria, a primeira coisa que o auditor deve ver é qual foi a metodologia usada. Então deve ter o registro dessa metodologia para poder acompanhar, recuperar o raciocínio que foi feito por uma determinada empresa para fazer o seu projeto de segurança com a PPCC. Então, assim, a primeira coisa, o que é a PPCC? Vamos definir isso. Né? Ele é um sistema de gestão de riscos. Não é a mesma coisa que o sistema de gestão da empresa toda, tá? Ele é um sistema de gestão de riscos aplicados à produção de alimentos em qualquer ponto da cadeia produtiva de alimentos. Ou seja, ele é um projeto de segurança aplicado ao processamento. O que a PPCC não é? Não é um sistema de gestão da empresa toda, tá? Ela só é certificável como requisito de norma. Então não existe certificação acreditada só para a PPCC. Ela é sempre um componente de uma norma de segurança de alimentos, então é através desta norma que vai se obter uma certificação acreditada em APPCC. Tá? E ela se limita a fazer o quê? O gerenciamento de riscos. Risco é o quê? É a função da probabilidade versus a severidade de um perigo. Então é o risco, né? Não vamos confundir perigo e risco. Mas ela faz o gerenciamento dos riscos, daqueles perigos que existem, que são inerentes a um processo de produção de alimentos. Então, assim, o que a PPCC faz? Ela mapeia, ela parte de mapear todos os perigos que podem ocorrer no processo produtivo, no processo de produção, nos materiais que vão ser usados para compor esse produto, que são as matérias-primas, os ingredientes, os aditivos, os coadjuvantes, as embalagens, nas superfícies de contato. O que são as superfícies de contato? Então, todos os equipamentos por onde vai passar o produto em processamento, as tubulações, as esteiras, aquilo que vai ter contato direto com o produto em processamento. E também já se ouve falar algumas exigências de fazer PPC para serviços também, os serviços que impactam na segurança de alimentos. Né? Eu vou fazer uma aula nesse curso só sobre análise de perigos de serviços. E a partir desse mapeamento de perigos, então ela estabelece os pontos de controle no processo. Alguém está me mandando mensagem aqui, mas paciência, tem que deixar a internet ligada, senão vocês não vão me ouvir. Tá? Então, assim, a partir desses perigos identificados, ela vai estabelecer o quê? Pontos de controle. Ela vai especificar o que deve ser controlado nas diversas etapas do processo, naquela aquisição de materiais, naquela aquisição de superfícies, que vai
botar sob controle os perigos que poderão ser eliminados, controlados ou reduzidos conforme o caso. Mas enfim, vai fazer um gerenciamento desses perigos, vai dizer que etapas, maior ou menor criticidade, o que tem que ser feito para deixar a situação sob controle. Aí, lembrando, né, caso você esteja começando agora, você esteja estudando isso agora, só lembrando o conceito do perigo, que o perigo é o quê? O agente de natureza biológica, química ou física capaz de causar um dano à saúde ou integridade do consumidor. Até vou dar uma olhada aqui, que eu tenho esse 22.000 do meu lado, porque esse conceito mudou, tá? Esse conceito aqui é o conceito... Nossa, eu já repeti tanto esse conceito que já entrou, já é parte de mim, eu acho que eu sou capaz de falar dormindo. Então, assim, deixa eu só olhar aqui, porque mudou o conceito, né? Mudou um pouquinho o conceito de perigo aqui. Só vou confirmar aqui rapidinho, para vocês, para ficar com o conceito certinho aqui. Aqui, ó, perigo à segurança de alimentos, ele mudou. Agora sim, agente biológico, químico ou físico no alimento, com potencial de causar um efeito adverso à saúde. Então foi substituída aquela palavra de dano à saúde ou integridade do consumidor, mas agora é potencial de causar um efeito adverso à saúde, certo? E os perigos, então, que perigos são? Biológicos, químicos, físicos. Vou falar um pouco óbvio, talvez para você que já é da área é um pouco óbvio, mas eu vou deixar rapidamente registrado aqui, que são toda sorte de bactérias, fungos, bolores, leveduras, protozoários, vírus patogênicos de interesse para alimentos e bebidas, tá? Perigos químicos, então, aquelas micotoxinas, lubrificantes, agentes de limpeza, tintas, vernizes, alergênicos, entre outros. As micotoxinas, porque é a substância química excretada pelos fungos, por exemplo, que tem o potencial de causar o efeito adverso à saúde. Então não é o fungo, é a substância química excretada por ele. E perigos físicos, então, pedras, grampos, fio de cabelo, muito comum, partes de metais, pedaços pequenos de metais, cacos de vidro, objetos rígidos, o que for, né? Eu até lembro, eu passei por uma situação assim que eu quebrei meu dente, eu quebrei esse dente aqui. Esse meu dente aqui foi quebrado comendo uma barra de cereal e eu peguei uma pedra que tinha 7 milímetros. Eu fui morder assim, e aí eu fez assim, tum! Aí eu fui ver, meu dente estava quebrado. Né? Aí me arrependo de não ter processado essa empresa, porque eu tenho que passar a minha vida inteira remendando esse dente, porque o dano foi tão pequenininho que ele dura, a restauração dura no máximo 1 ano. Enfim. Perigo físico é esse caroço de azeitona, é isso mesmo, Isabelle, muito bem. Eu tenho um colega auditor que foi dar uma dentada, assim, com fome, chegou numa padaria, pediu um sanduíche, ele foi dar uma dentada, assim, quebrou um molar, porque tinha um caco de vidro dentro. Um molar, gente, um molar. Pensa, quanto vale um molar na vida de uma pessoa, né? Não processei, mas eu me arrependo, Isabelle, de não ter processado. Então, a PPCC, ela se destina à cadeia... Oi, Adriane, tudo bem? Prazer te ver por aqui. Então, a PPCC, ela se destina a toda a cadeia produtiva de alimentos, ou seja, todas as empresas que estão assim no cerne da cadeia, que estão lá no campo, que tem produção agrícola, produção pecuária, que passa pela indústria, quer seja indústria de alimentos para humanos ou alimentos para animais, comércio, todo tipo de comércio, seja ele atacadista ou varejista, chegando até o serviço, então os restaurantes, o turismo, e também ela permite que outras indústrias ou empresas ligadas à cadeia produtiva também busquem certificação na ISO 22000, por exemplo, fabricantes de equipamentos, empresas controladoras de praga. Eu conheço uma no Brasil, né, muito interessante, ela é certificada, eu sigo ela no Instagram. Agora não me lembro o nome, tá? Mas é muito interessante, porque eles sempre fazem uns posts super legais sobre pragas.
empresas que fazem aditivos, que fazem embalagens, né? Então todas podem buscar certificação, fabricantes de agroquímicos, de remédios veterinários, empresas de transporte, de armazenamento. Então, prestadores de serviço também podem, como o caso do controlador de pragas que eu falei, empresas de limpeza, também podem buscar certificação na ISO 22000, né? Cláudia, aconteceu contigo também de morder um caroço bem forte. Ah, isso é horrível, né, gente? Isso é horrível. Eu acho que assim, o fio de cabelo na comida é o básico, né? Lembrei de uma colega que foi comer num restaurante em Porto Alegre, ela foi comer um feijão e ela encontrou metade de uma barata. E aí isso é desesperador. Desesperador porque a pessoa não sabe se ela comeu o resto ou se só tinha metade também. Quantos casos a gente não já ouviu de um famoso perigo físico? Quantos casos? Muitos. Eu tenho certeza que vocês têm uma penca para contar sobre isso. Né? Enfim, a cadeia produtiva tá... a ISO 22000, inclusive das normas de segurança de alimentos, é a única que cobre assim 100% da cadeia produtiva de alimentos para humanos e para animais. Né? As outras normas, assim, tem normas que têm escopos maiores, tem normas que são bem específicas, como, por exemplo, só para carne vermelha, só para produtos agrícolas e por aí vai. Mas a ISO 22000 é a norma que cobre toda a cadeia produtiva, inclusive as empresas que se relacionam com elas. Deixa eu ver aqui o que o Cláudio está dizendo. Uma barata que abriu o pão italiano, comprou no supermercado, no Super Apollo aqui, Bento, é isso mesmo. O Cláudio passou por essa. É horrível, gente, horrível isso. Daí que vem assim, a importância e o valor das empresas que se prestam a fazer um trabalho assim e buscar uma certificação, né? Porque isso tem assim... As pessoas que lideram essas empresas, elas têm muito forte isso como um valor. E elas querem se diferenciar, elas querem ser reconhecidas pelo mercado. Elas querem ter que o seu cliente saiba que elas fazem, que ela tem maior cuidado em fazer isso. Então, por isso que eu dou tanto valor para essas empresas. Um outro conceito que eu quero falar para vocês aqui, que é no contexto das normas, é o das partes interessadas, ou os stakeholders. Tô vendo aqui uns coraçõezinhos, eu vou pedir para vocês clicarem nos coraçõezinhos, porque ajuda o Instagram a chamar as pessoas para assistir a live. Façam isso por mim. Então, outro conceito é o das partes interessadas, tá? Que é o que? A pessoa, organização que pode afetar ou que vai ser afetado por uma decisão ou uma atividade. Então, no contexto da segurança de alimentos ou de alimentos, clientes, os proprietários das empresas, as pessoas da organização, todo o pessoal de todos os níveis, os funcionários, os fornecedores, as autoridades sanitárias, os sindicatos, os sócios, enfim, pode incluir também, conforme o caso, concorrentes ou grupos de pressão, né, ativistas. Então, no contexto da segurança de alimentos é bem crítico, porque tem as autoridades sanitárias que escrevem a legislação, que fiscalizam, então é uma parte interessada bem importante. Tem o cliente, né, ou o consumidor, que agora remete ao próximo conceito que eu queria falar para vocês, o cliente e o consumidor. Então a diferença o consumidor é a pessoa física, entenda-se assim, a pessoa física que tá lá, que foi lá na padaria comer o sanduíche, tá? E o cliente, a pessoa jurídica, que compra de uma empresa para outra, comprou produto acabado para fazer marca própria, ou comprou uma matéria-prima para usar no seu produto, tá? Então tem essa diferença. Os clientes, as autoridades sanitárias, os fornecedores, porque os fornecedores eles precisam entregar aquilo que foi pedido, eles precisam atender corretamente as especificações, né? Isso é muito crítico, porque quando se compra os materiais, se pode estar comprando perigos.
e perigos que o processo produtivo não vai dar conta. Então, se não forem controlados pelo fornecedor, não tem outra chance. Vai parar lá na pessoa física, vai parar lá no consumidor. Então, esses, para a segurança de alimentos, são os mais críticos, assim. Mas qual é o propósito? Qual é o grande propósito do projeto de segurança de alimentos? Ele é especificar requisitos de segurança de alimentos que tem que ser controlados não só no processo produtivo, tá? Mas em outros processos que interagem, que afetam a segurança de alimentos na empresa. Por exemplo, a aquisição, como eu estava falando agora dos fornecedores, a aquisição impacta tremendamente a segurança de alimentos, os recursos humanos, as boas práticas. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho adiante. O outro conceito é o do requisito, que é um conceito que foi modificado com a ISO 9000 de vocabulário, a norma mais recente de 2015, tá? Então, o requisito agora ficou assim: a necessidade ou expectativa que é declarado, implícito ou obrigatório, tá? Necessidade ou expectativa declarada, implícito ou obrigatório. Declarada, às vezes, é quando está na documentação, tipo uma especificação de compra, tá lá, tá escrito, né? E no fim das contas, o conceito anterior era o critério que tem que ser atendido. No fim das contas é o que tu vai atender, se é necessidade ou expectativa. O que tu tem que atender? Ok, então se a PPC é um projeto de segurança de alimentos, como é que é esse projeto e que entregas esse projeto faz? Tá. Então, assim, geralmente pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D nas empresas, é que se responsabilizam pelo projeto do produto. Mas o projeto de segurança de alimentos, ele é um dado de entrada do projeto do produto. Ou deveria ser, certo? Tem muita empresa que não faz projeto de segurança, que nunca fez a PCC, que não está dando bola para isso. Mas a verdade é essa. Para se fazer um projeto de P&D de verdade, assim, decente, de respeito, ele deve buscar os requisitos de segurança de alimentos que também devem ser atendidos. E onde que ele vai buscar isso? Nas partes interessadas. Vai buscar, então, na legislação, naquilo que o cliente está pedindo, às vezes num pedido, às vezes contratualmente, tá? E vai identificar esses requisitos para atender. Então, o projeto do produto, geralmente, o que ele faz? Ele entrega uma ficha técnica do produto final, e nessa ficha técnica vai ter especificado o que é o produto. Então, vai estar lá todas as características da qualidade, da segurança de alimentos, como é a embalagem dele, como vai ser o rótulo dele, tudo isso, todos esses dados, e tem que estar lá os critérios de segurança de alimentos a serem atendidos no produto final também. Então, empresas que estão fazendo ISO 9001 da qualidade, elas também têm que especificar, elas também deveriam fazer o projeto da qualidade, que é outro dado de entrada, que são os controles da qualidade, porque assim como tem controles de segurança de alimentos aplicados ao processo produtivo, também tem controles da qualidade aplicados. E esses são mais críticos, e em geral as empresas se preocupam com esses, e em geral elas já fazem isso. Porque se a empresa não atendesse aos critérios da qualidade, nem fica no mercado. Então geralmente elas fazem isso, às vezes não fazem desse modo, na forma de um projeto, mas os controles acabam existindo, certo? Então se a empresa estiver fazendo uma ISO 9001, uma ISO 22000, que é o duplo enfoque na qualidade e na segurança de alimentos, então vai ter esses dois projetos, o da qualidade e da segurança de alimentos. Tanto o projeto da qualidade quanto da segurança de alimentos vão gerar o quê? Vão partir o quê? De um fluxograma, que pode ser único, pode ser o mesmo fluxograma, se prestar para os dois enfoques. Deve ser, eu acredito que deve ser o mesmo, tá? Que fica as coisas assim muito práticas. Montar as planilhas de análise de perigos e, no caso da qualidade, análise das falhas, dos quesitos que tem que ser atendidos da qualidade, e vai entregar especificações para controlar, no caso de segurança de alimentos, os perigos, no caso da qualidade, os desvios ou as falhas.
Então, o projeto de segurança, ele entrega o que para o processo de produção, em primeiro lugar, né? Clássico. Ele entrega o fluxograma, e o fluxograma ele pode ser feito em 2 momentos, tá? Ele pode ser feito antes da empresa abrir suas portas, ou antes do processo existir, quando está se planejando a abertura de uma empresa, ou de um novo produto, ou de uma nova linha de produtos. Então se faz um fluxograma antes, e depois quando começa a produção, valida ele, e aí ele fica operacional. Então assim, o fluxograma passa a ser da produção depois. Ele entrega, essas especificações, esses controles, eles são o quê? Os famosos planos de PCC, planos de pontos críticos de controle, ou planos de PPRO, que nada mais é do que instrução de trabalho, tá? São instruções de trabalho, que tem alguns critérios ali, alguns requisitos que tem que ser atendidos, porque a ISO 22000 pede um pouquinho além do que é usual numa produção. Então, assim, as instruções de trabalho é o que vão dizer lá no ponto de operação, por exemplo, lá no engarrafamento, tá? Vai dizer que controles tem que ter na etapa de um engarrafamento. Vai controlar, por exemplo, a pressão da água de lavagem de uma enchedora. Vai controlar o que vai fazer em caso de quebra de garrafa, quebrou o vidro, o bocal da garrafa, o que vai fazer? Para a linha. Retira garrafas, quantas antes, quantas depois. Vai ter isso tudo especificado. Daí vai ter o quê? Vai ter os limites de mínimos e máximos, as faixas de operação, vai dizer quem vai monitorar isso, onde vai registrar e o que fazer em caso de não conformidade, né? Muito importante isso. Então, assim, e vai entregar, então, para cada ponto que precisa ser controlado, vai entregar um formulário, que é onde vai ser monitorado esse item de controle. Esse formulário ele pode ser em meio eletrônico, ele pode ser em papel, tudo vai depender da situação que está sendo monitorada. E depois de preenchido, ele é o quê? O registro, né? Então ele se tornou o registro. Então o projeto, o APPCC, entrega isso para o processo de produção. Para o processo de aquisição, o que ele entrega? Ele entrega os fluxos de aquisição, né? Fluxos específicos. Porque assim, quando a gente vai montar um procedimento de aquisição, a gente faz geralmente um macrofluxo desse processo. Agora, incluindo nele, vai ter alguns fluxos específicos. Por exemplo, de aquisição de superfícies de contato, aquisição dos equipamentos. Que cuidados eu tenho que ter na hora de fazer essas aquisições? A aquisição dos materiais, né? Materiais é mais fácil porque eu consigo inspecionar, mas superfície de contato não. Geralmente quando se compra um equipamento, isso tem que ser especificado antes, porque se vier lá aquele equipamento gigante lá na sua produção ser instalado e não for de material sanitário, como é que vai ser? Entende? Então aqui o controle é feito não por inspeção, mas pelo processo de aquisição. A mesma coisa os serviços. O serviço é uma coisa assim, que tu só vê o resultado, né? Então não tem como tu inspecionar o recebimento de um serviço, tu só pode ter critérios na aquisição. Então como tu seleciona, como tu vai autorizar que ele seja feito. E principalmente as saídas, o que foi feito. Mas também para aquisição vão ser feitas instruções de trabalho. Então, instruções de trabalho de inspeção de recebimento dos materiais, das matérias-primas, dos ingredientes, coadjuvantes, das embalagens, isso é possível ser feito. Vai ter, então, dentro daquilo que é adquirido, vai ter aqueles materiais que são críticos e que não são críticos. E para os que são críticos, então, a gente vai fazer as instruções de trabalho, que são os planos. É como se fosse o plano da qualidade. Eu fiz aqui no meu canal no YouTube um vídeo falando o que é o plano de PCC, o que é o plano da qualidade. Vocês podem recuperar isso. Posso até botar aqui no curso como aula bônus, deixando esses conceitos aqui. São aulas de conceitos. E os formulários de aquisição, né? Então, assim,
quanto à aquisição, também tem um fluxo de comunicação, tá? Entre o fabricante e o seu fornecedor. Porque o seu fornecedor ele tem que ser capaz de entregar tudo aquilo que foi especificado. Então, gera-se, geralmente, fichas técnicas de materiais, de serviços, de superfície de contato, parte-se de fichas técnicas e ou vai ter instrução de trabalho para monitorar recebimento, ou vai ter fluxo de aquisição especial para fazer toda a seleção durante o processo de aquisição. O que a PPC entrega para recursos humanos? Ela entrega as demandas de treinamento. Então, todo mundo que precisa ser treinado. Então, aqueles operadores que vão inspecionar, que vão fazer inspeções de recebimento, aqueles que vão controlar pontos críticos de controle na produção, aqueles que vão controlar os PPRO na produção, todo esse pessoal tem que ser treinado no monitoramento que vão fazer e também na tomada de ações quando tiverem que corrigir algo, se o processo sofreu algum tipo de desvio. Tá? Então, também vai entregar para o recursos humanos especificações de quê? De competência das pessoas. Então, geralmente, as empresas se organizam com... As empresas que vão se certificar no mais 22000, numa FSC, numa 9001, elas se organizam montando especificações de cargos. Então, daí fica isso também posto lá, atrelado lá, dizendo quais são as competências, ou seja, que treinamento, que formação, que experiência profissional, que habilidades essa pessoa tem que ter, e incluindo esses monitoramentos que vêm do projeto com a PPCC. E também os registros que precisam ter, né? Porque mandou treinar, precisa provar que treinou, tá? Então, os registros dos treinamentos do pessoal. E que entregas a PPCC faz para o grande processo da gestão de segurança do ambiente, tá? O que é a gestão da segurança do ambiente? São as boas práticas. Né? Dito, não é muito comum ouvir isso, mas é isso mesmo, tá? As boas práticas são a gestão da segurança do ambiente onde o processo ocorre. Então, todos aqueles assuntos, higiene da indústria, higiene do manipulador, controle de pragas, potabilidade de água, manutenção predial, industrial, gestão de... Hoje, tá? Aquilo que a gente chamava de calibração e verificação, hoje, numa linguagem mais moderna, está sendo chamado como gestão de recursos de monitoramento. A ISO 9001 está falando assim. Gestão da água, gestão dos agentes tóxicos. Então, todos esses assuntos de boas práticas que têm a ver com o ambiente onde o processo ocorre, eles todos formam o grande processo de gestão da segurança do ambiente. Então, a PPC também entrega para eles. Entrega o quê? Entrega, por exemplo, algo específico lá do controle de pragas que passou despercebido, que ninguém nunca pensou. Algo lá da higiene de equipamentos que ninguém nunca pensou. Algo especial que precisava. Que uso eu tenho para água? Eu tenho uso só para limpeza da fábrica, ok. Eu tenho uso como ingrediente do produto. Eu tenho toda uma estação de tratamento para deixar essa água no padrão que eu vou precisar usar. Eu tenho geração de vapor, eu uso em torres de resfriamento. Então, tudo isso vai afetar, né, às vezes, da PPCC. É a análise de perigos da PPCC que identifica um controle extra que estava faltando lá no nível das boas práticas. Então, ela entrega também. Então, o que você faz lá? Você pega lá, por exemplo, aquele teu procedimento de controle de pragas e revisa o planejamento. Você vai revisar para incluir aquela outra medida de controle que a PPC identificou. Então, assim você distribui. Então, recapitulando, a PPC vai entregar especificações de produção, especificação de aquisição de recursos humanos e das diversas boas práticas. Né? Então, a PPCC em todos os... tudo ok para vocês? Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta até essa altura aqui? Tudo certo? Tudo certinho? Ok. Então, assim, a PPCC, ela segue o princípio da prevenção em todo momento, né? Então, ela deveria ser feita antes de produzir. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, não vai ser assim. Porque tem empresas muito mais antigas da invenção da PPCC.
Então, assim, muitas empresas se preocupam com produtividade, com qualidade, e isso é muito importante, isso é fundamental. Mas esquecem da segurança. E a segurança, né, é uma forma de ser preventivo, de entrar, de ser preventivo e não reativo. Entende? Preventivo é você planejar, mapear tudo, identificar antes dos problemas acontecerem e não simplesmente sair apagando incêndio quando os problemas acontecem. Por exemplo, tem uma reclamação de dezenas de pessoas que passaram mal, foram comer num restaurante e passaram mal com a comida. Então isso é completamente reativo. Então essa é que é a grande vantagem de seguir o princípio da prevenção. A Gisele está perguntando aqui como faz para certificar a PPCC. Eu já falei no início da live, mas eu vou repetir porque é muito rápido. É dentro, como integrante de uma norma de segurança de alimentos, porque a PPC sozinha não é certificável, ok? Em resumo, né? Então, dita de outro modo, o projeto, a PPCC entrega o projeto. Ela é o projeto de segurança de alimentos no processo produtivo. Oi, Letícia. Oi, Rubens. Tudo bem? Obrigada por ver vocês aqui. Então, como um projeto, ela vai entregar especificações para esses outros processos e esses todos são necessários para fazer a PPC funcionar, certo? A gente vai precisar de todos eles. Aliás, a live que eu vou fazer em sequência é como fazer funcionar o APPCC na empresa, tá? Eu vou contar aqui para vocês os segredos, como se faz para fazer funcionar o APPCC em uma empresa, tá? E ela é ou deveria ser um requisito de entrada do projeto de produto do P&D de todas as empresas, certo? Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o APPC no contexto de um sistema de gestão, tá? Oi, Matheus, tudo bem? Prazer te ver aqui. Então, a APPCC, como é que se relaciona com um sistema de gestão? A Gisele estava perguntando agorinha sobre como certificar a APPCC, né? Então eu falei para ela, é só como integrante uma norma de segurança de alimentos. Então, geralmente as normas de segurança de alimentos são normas de sistema de gestão. Então, a PPCC, ela compõe aquilo que a gente chama de o tripé da segurança de alimentos, né? Então, precisa ter as boas práticas, que é a gestão da segurança do ambiente, que controla os perigos do ambiente de processamento e dá algumas atividades especiais, por exemplo, os elementos de defesa de alimentos, a rastreabilidade, alguns elementos de rotulagem, algumas coisas, alguns assuntos extras que não têm a ver diretamente com o ambiente de processamento, com a fábrica. Então, as boas práticas condições básicas da fábrica e algumas atividades. A PPCC entrega o projeto de segurança no processo produtivo e o sistema de gestão faz o quê, gente? Ele é o que mantém tudo isso implementado e funcionando. Porque um sistema de gestão é o quê? Ele nada mais é do que um grande ciclo PDCA, que faz isso tudo ser mantido nas empresas. Porque o que acontece? As empresas planejam e executam, e as que não são certificadas, às vezes, param por aí e vivem apagando incêndio, fazendo barro em si mesmo. Planeja, executa, apaga incêndio. Planeja, executa, apaga o incêndio e não sai do lugar. Então precisa os outros dois, para girar a roda do PDCA, precisa verificar como? Com auditoria, com supervisão de registro, com reclamação de cliente, com fiscalização sanitária, com N formas de verificação que existem, com análise crítica pela direção, análise crítica pela equipe, que são importantíssimas para verificar. Tudo isso gera o quê? Gera conclusões que geram o quê? Ações, o ACT. Gera a tomada de ações nas empresas. Então, isso é o grande ciclo PDCA. E esse que é o diferencial das empresas certificadas, porque elas têm esse PDCA funcionando e isso é o que mantém tudo funcionando, certo? Uma vez por ano vem o auditor externo também. Então, esse PDCA tem que estar funcionando. Então, a PPCC se relaciona desse jeito, entregando as especificações do projeto do processo produtivo. Garante a segurança, garante o controle dos perigos no nível do processo produtivo. E como é que é o reconhecimento da PPCC? O reconhecimento, mais uma vez, é através das normas, certo? Que, por exemplo, o próprio Codex Alimentares, que foi o primeiro a publicar os
na forma de princípios de APPCC, o primeiro a publicar esse método que a gente conhece como APPCC, né, mesmo o Codex, ele nunca foi assim passível de uma certificação acreditada, só não acreditada. Então, assim, com a chegada das normas, as normas é que são o meio apropriado para ter uma certificação acreditada. Sim, Isabelle, o PDCA tem que rodar. Tem que rodar e a função é exatamente essa, né? Manter as coisas funcionando e fazer o que? A empresa crescer numa espiral ascendente de melhoria. Porque toda vez que roda um PDCA, né, uma roda vai subindo e alguma melhoria vai acontecendo infinitamente, processo infinito. Então, as empresas que aprendem a usar essa ferramenta, que aprendem a usar isso, elas têm todos esses benefícios de um modo sistêmico, sistematizado, ok? Bom, para o que eu tinha programado era esse assunto, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta ou comentário, vocês podem fazer ainda agora. Vai ficar uma live mais curtinha. Amanhã eu vou falar sobre como implementar APPCC, um APPCC que funcione nas empresas. Esse vai ser o assunto da live de amanhã, 18 horas, aqui no Instagram. E eu vou tentar fazer simultâneo para o pessoal do YouTube. Essa live aqui vai ficar salva, eu vou publicá-la depois no YouTube. Quero agradecer muito, muito vocês terem vindo aqui, vocês terem ficado aqui comigo. Eu não fico falando pro vazio, tá? Um prazer enorme ter vocês aqui interagindo. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário aqui ainda, fala agora ou fala amanhã, mas um pouco se lembrar de alguma coisa, certo? Não é muito comum, né? Falar dessa forma, e essa é a primeira aula de um curso que eu vou fazer online. E então divulguem, mostrem, falem para os colegas, peçam para eles entrarem e assistir. Eu vou agradecer muito vocês por isso. Isso mesmo, Letícia, um APC que funcione, tá? O APC ele tem que sair do papel, tá? O APC não é uma papelada, não pode ficar lá na gaveta do responsável técnico, sabe? Não é para entregar para fiscalização, é para fazer funcionar as coisas na empresa. Parece fácil, mas não é tão fácil, não é tão fácil. Eu vou ensinar para vocês todos os segredinhos que precisa atender para isto funcionar na empresa. Se todo mundo fizesse isso, como seria diferente? Como seria? Ok, pessoal? Então, se tem mais alguma pergunta, comentário, se não tiver mais nada, a gente se vê amanhã, né? Deixa eu ver como é que faz para salvar essa live aqui, pelo amor de Deus, a gente não pode perder isso aqui, né? Eu sei que tinha um botão aqui para salvar e eu não tô vendo, tá, gente? Eu não tô vendo esse botão aqui. Agora eu tô morrendo de medo de encerrar e perder o arquivo como eu fiz da outra vez. Mas eu vou rezar aqui que deu tudo certo, que aparece o botão de salvar, viu? Muito obrigada a vocês, Isabelle. Vocês me estimulam todos os dias com todos os seus comentários, com as suas sugestões, viu? Vocês me estimulam muito. Então vou deixar aqui um beijo pra vocês. Eu vou tentar encerrar e vou ver se aparece o botão salvar aqui pra mim, tá? Não, ele não apareceu aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver como é que eu faço para salvar essa live. Tem que salvar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui. Tem uns 3 pontinhos aqui. Ai, não tá me dando... Deixa eu ver, vou tentar encerrar aqui, tá? Um beijo para vocês.